Foi, Gia, o adversário mais fácil até aqui? Acho que foi, sim. De fato, o Delfim é muito frágil. A gente sabia que seria, mas repito, vale lembrar que o Palmeiras estava com 15 desfalques, não é pouca coisa, né? Então o Palmeiras perdeu para o Lanterna do Campeonato Brasileiro. Tinha mais desfalques, é verdade, né? Eram 21 naquela ocasião e, repito, a expulsão do Mike acabou complicando muito as coisas, mas de fato o Delfim é muito frágil, é provavelmente o mais frágil nas oitavas de final da Libertadores, mas de qualquer forma, para quem achava que o Palmeiras poderia se complicar por conta de todos os problemas que teve, o Palmeiras mostrou que não se complicou e aí realmente também pela fragilidade do Delfim, eu acho que o passo está dado aí para as quartas de final, o Palmeiras já pode se considerar nas quartas de final e aí esperando evidentemente para contar com um time mais forte. Só destacar da entrevista do Abel Ferreira a frase do patinho feio Ramírez, né, que vai virar cisne. Ele, claro, que está dando moral para um jogador que tem sido justamente muito criticado, né, pela torcida do Palmeiras de maneira geral, pelo que não vem jogando, também pelas atitudes fora de campo, a tal da balada e tudo mais, mas hoje o Ramírez foi realmente bem melhor do que a média dos seus jogos, né? Fez o gol contra, é verdade, talvez pudesse ter feito até um outro se o Emerson Santos não salva em cima da linha, né? Pouco antes de fazer o gol contra, ele já tinha botado uma bola ali para dentro que o Emerson acabou salvando, mas de qualquer maneira, taticamente, de fato, ele jogou muito mais do que vinha jogando. É preciso, contudo, ressaltar que a gente está falando justamente de um adversário bem fraco e que, portanto, impôs menos dificuldade àquele que hoje era o primeiro volante do Palmeiras. Pois é, e Facincani, eu acho que o Abel ficou naquela, né? Logo no jogo, que ele tava também, ainda me manda essa bola contra, né? Esse gol contra. Vou dar uma moral pra ele. Mas a verdade é que o Ramírez, sim, fez um bom jogo, fez uma boa partida hoje. Não sei se extraordinária, mas foi um jogador importante. Sim, foi um jogo digno. Eu acho que assim, como todo o time do Palmeiras, né? Jogadores que vinham sendo criticados estão meio que ressurgindo nas mãos do Abel. Por exemplo, o Lucas Lima, se tornando um jogador aplicado, marcando muito mais, se dedicando ali à frente, criando oportunidades. O Rony teve 2 chances absurdas perdidas, mas ao mesmo tempo é um jogador que tem se mostrado muito mais interessado a querer participar mais do jogo, ou pelo menos em alguns momentos ser um pouquinho mais inteligente do que vinha sendo. Ele era um jogador muito simples, né, de conteúdo, de apenas usar mais a velocidade do que a técnica. Hoje está tentando fazer alguma coisinha mais diferente. O crescimento do Patrick de Paula voltando a ganhar corpo no meio campo do Palmeiras. O Gabriel Menino, claro, esse tem tirado de letra as oportunidades. O Mike se desdobrando na lateral esquerda, que nem é a função dele. O Emerson Santos tem sido uma grata surpresa, um jogador que estava completamente esquecido no elenco do Palmeiras e ressurgindo como mais uma boa opção de zaga. Aí soma-se também ao grande Gustavo Gomes, que para mim foi o melhor em campo, é o melhor jogador do Palmeiras nesse período disparado, como é fundamental a presença dele. Então, é o ganho coletivo, né, da organização do jogo do Abel, de um time que está conversando muito mais dentro de campo, mas ao mesmo tempo, individualmente, os jogadores também se prezando a trabalhar em prol um dos outros. Ô Jean, e aí a gente vê o Abel falando assim, olha, quando o time ganha, eu nunca falo assim, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Quando perde também não tá tudo ruim, né? O trabalho também não é um trabalho ruim. Mas hoje, com todos os desfalques e ainda com esse resultado super positivo, tem o jogo da volta e eu acho que também é só protocolar mesmo, porque para mim o Palmeiras já está nas quartas de final da Libertadores. É hora de você realmente chamar os seus jogadores e falar, olha, vocês estão de parabéns. Eu não sei se a palavra extraordinária que ele utilizou é a palavra certa para usar numa partida contra o Delfim, até por conta do adversário, mas os jogadores do Palmeiras, eles cresceram muito, e essa mescla entre jogadores jovens e os experientes que o Abel falava desde o começo também dá muito resultado, né? Sem dúvida nenhuma, e isso acho que já era uma tendência, independentemente da chegada do Abel, a utilização dos jovens, né? Era uma imposição praticamente da diretoria do Palmeiras. Talvez a única coisa boa do trabalho do Vanderlei Luxemburgo tenha sido usar esses jovens. Mas é claro que assim, não dá para criticar o time de hoje. Hoje o time só pode merecer elogios, não só pelo placar e pelo resultado, mas por todas as dificuldades que teve, né? Então você tinha um lateral esquerdo que não é lateral esquerdo, um centroavante que não é centroavante, o meia pela esquerda que
não costuma jogar por ali. O Zé Rafael centralizado mais adiantado, como disse o Abel, que também não estava jogando por lá. O Gabriel Menino jogando aberto pela direita, que também não é, em geral, a posição dele. Ele é mais volante ou lateral direito. Então, olha quantos jogadores você tinha fora de posição por motivos de força maior, porque ele não tinha alternativas. No banco de reservas eram só garotos da base e garotos muito pouco utilizados, exceção feita ao Danilo, né, que é um dos do banco que vinha jogando mais. Eu acho que muitas das coisas que ele teve que fazer hoje, ele não vai repetir, pelo menos se ele tiver outras alternativas. Como eu disse, eu acho que o Rony para mim não é para jogar por ali. Inclusive quando você não tem os caras pelo lado mais agudos, aqueles caras mais incisivos, é melhor você contar com o Rony pelo lado, né? E achar uma outra solução para centroavante. Agora, hoje o que ele podia fazer? Só colocar o Gabriel Silva, que eu também não sei se tinha condições físicas ideais para jogar, porque a gente viu o Gabriel Menino e o Luan, que voltaram da Covid no último jogo contra o Goiás, não foram titulares imediatamente. Então os jogadores também têm ali um déficit na hora que estão à disposição para jogar. Eu acho que as dificuldades hoje eram muito grandes, ainda muito grandes, apesar da fragilidade do adversário, e por isso o time só vai merecer elogios. Agora, acho que muitas das coisas que aconteceram hoje, se repetidas contra uma equipe mais poderosa, uma equipe mais forte, a tendência é que não dê tão certo assim, né? A fragilidade do adversário, evidentemente, ajudou no fato do resultado dar certo, das coisas irem bem. Mas a tendência também é que a partir do próximo jogo o Palmeiras já conte com jogadores importantes. A gente já sabe que na próxima partida, por exemplo, o Gustavo Scarpa volta, o Gabriel Veron volta, o Luan volta, né? O Palmeiras imagina se não vai liberar o Gabriel Veron para a seleção sub-20 nesse contexto, sendo que não é data FIFA, seria um absurdo, uma irresponsabilidade dos dirigentes. Então, acho que a tendência é o Abel não ter daqui para frente tantas dificuldades em relação ao elenco como teve nesses 2 últimos jogos.